Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando com vocês aqui através das minhas redes sociais, principalmente no meu canal do YouTube, pelo meu Facebook, trazendo para você uma palavra de fé, uma palavra do Senhor, né? O Espírito que habita dentro de mim está sempre me orientando a passar essa palavra para vocês sempre, né? E eu estou no meu projeto aqui de ler a Bíblia todo com vocês, né? Sempre colocar aqui na internet, quero colocar toda a Bíblia, capítulo por capítulo, sobre de todos os homens de Deus, do Primeiro Testamento até o Segundo Testamento. Mas eu dei preferência de ler logo o Segundo Testamento, que é para nós termos uma chave poderosa que eu não vou ler o primeiro, que é que é a Segunda Aliança, né? Que é a Segunda Aliança, né? Que é a vida do Senhor Jesus aqui na Terra, né? No Segundo Testamento tem isso, tem também o livro de Apocalipse. E eu estou agora, claro que eu vou ler também a primeira aliança para vocês, para falar sobre os patriarcas, toda aquela geração que já passou. Mas isso, na verdade, você pode ler, né, o Primeiro Testamento você pode ler, saber das coisas, até porque para você ver o que também você pode ser disciplinado, né, que tem lá, a maioria das coisas do Primeiro Testamento não é para nós. Né? Nós somos a igreja do Senhor, basicamente é o Segundo Testamento, que nós somos aqui da geração depois de Cristo. Mas, e boa parte daquele do Primeiro Testamento hoje ainda está valendo para os judeus, né? Para esse, não é para nós esse segundo. Mas tem muita coisa lá que pode servir para nos abrir os olhos, né? Para servir também como disciplina. Então é importante lermos. Mas é bom a gente ler ele quando a gente tiver uma chave na mão, convicto, né? Você tem uma chave convicta. Sabe o que é convicto? É você ter aquela chave que ela roda, não engancha, não precisa estar botando óleozinho, ela não engancha, é uma chave sólida. E quando você tiver essa chave sólida na sua mente, como eu também estou buscando, né, aprimorar cada vez mais o meu aprendizado, aí eu vou ler o Segundo Testamento, que a interpretação vai se fluir melhor, né? A gente vai ler com chave. Mas eu estou lendo logo para você a melhor notícia que você poderia ter, a segunda aliança, que é a aliança da graça, a aliança do favor imerecido, a aliança que permitiu Deus te aceitar como filho verdadeiro, como salvo, como blindado por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso só foi possível depois da morte dele. Então nós somos hoje um povo agraciado. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus, nós hoje somos esse povo que a gente tem todos os motivos para viver alegre, cantando e salteando, saltando, e louvando e glorificando e falando mil maravilhas. Por quê? Porque é nessa aliança que nós temos a certeza que estamos salvos. Nós não temos dúvida, nós temos certeza que somos salvos. A não ser que você ache que Jesus morreu em vão. A não ser que você queira pagar o preço. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A não ser que você queira viver na primeira aliança. A não ser que você queira pagar os 10 mandamentos. Né? Que não é 10 mandamentos, são 613 artigos. 613 linhas lá que você tem que seguir. A Bíblia fala que se você errar um só, está lá em Paulo fala, se você errar um só dos 613, você é culpado de todos. Então já pensou, meu irmão, você viver numa época que você tem que seguir 613 ordenanças todo dia, e se você errar uma só, você está no inferno, é demais. Então é bom, então é maravilhoso essa graça para nós, temos que aceitar isso de alegria, com alegria, porque através dessa graça, desse favor imerecido, nós sabemos que o nosso Deus nos aceita como pecadores. E ao mesmo tempo, além de aceitar como pecador, a Bíblia fala que ele diz que dos seus pecados eu não me lembrarei jamais, que ele não vê. A Bíblia fala que o sangue do Senhor nos cobriu, ele não vê. O próprio Deus não vê os nossos pecados. Por quê? Porque nós estamos blindados com o sangue dele mesmo. O sangue dele é poderoso. Então ele não vê nossos pecados. E aí ele nos aceita alegremente como filhos. Claro que ele está vendo toda hora você pecar, você errar, você cair, você aprontar, não é? Toda hora você tem que chegar para Deus: ô Senhor, eu aprontei tudo aqui. Nossa Senhor, minha vida está uma bagunça, mas me aceita, Pai. Ele: venha para cá, filho, venha para cá. Ele de braços abertos vai te receber. Não importa o que você faça, não importa o tamanho do seu pecado. A única exigência é você voltar para a casa do seu pai. Você é filho, mas você só se torna filho de fato se você aceitar o seu pai. O nosso Deus não vai te forçar, não. Você é livre. Mas se você disser: pai, eu quero entrar, pai, eu quero abrir a geladeira, pai, eu quero comer um doce, um pudim,
Qual o pai que vai brigar com seu filho por conta disso? O pai entrou, o filho entrou, ele chegou todo sujo, ele veio lá na cachaça, ele veio mas ele está com sede, pai, eu quero beber. Ou ele está com fome, pai, eu quero comer. Qual o pai que vai dar uma surra no filho antes de dar um prato de comida? Ele dá logo um prato de comida, ele dá logo o doce, ele dá logo a água, é isso que dá. O nosso Deus é muito mais do que isso. O nosso Deus faz muito mais, porque o nosso Deus está todo dia nos olhando, nos vigiando, nos protegendo. Claro que tudo isso só, repito mais uma vez, isso só tem efeito na sua vida se você se revestir com sangue. Se você não se revestir com sangue, não vai adiantar nada, tá bom? Então, nesse meu projeto de ler a Bíblia, hoje eu vou ler para vocês o capítulo 21 de Mateus, né? Mateus capítulo 21, e hoje esse capítulo, ele vai ter 25 versículos, quer ver? Vou ver aqui, tem 25 versículos, e a primeira parte tem só duas partes, ele é curtinho. A primeira parte vai falar da linhagem real de Cristo, né? E depois vai ter a linhagem divina de Cristo, né? Na realidade, esse capítulo todo é falando da linhagem do Senhor e do nascimento do Senhor, né? De como ele nasceu. Então vamos lá. A linhagem de Cristo. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, que Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, e a Judá seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Heron, e a Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E ao rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Aqui a mulher de Urias que fala é a Batseba, né? Aqui não fala o nome dela. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acaz. E Acaz gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jaconias e os seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jaconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zerobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Repare que aqui está dividido em 3 grupos, 3 partes. Cada parte com 14 gerações. Isso na Bíblia são números perfeitos. A linhagem divina de Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás a seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Maravilha, né, meu irmão? Pois é, meu irmão. Aqui, nessa parte final aqui contando, é aquela história que inclusive passou na novela aí na Record, né? Jesus, Deus escolheu uma virgem, chamava-se Maria. Era uma mulher simples que vivia no meio do povo, mas a linhagem dela era de Davi, né? Que essa linhagem passou por Raabe, né? A linhagem do Senhor. Depois de outra vez eu vou, quando eu estou lendo agora os versículos primeiro, depois eu vou falar algumas partes bem específicas, né, e explicar cada uma. Mas a verdade é que Jesus, até chegar a Jesus, teve uma longa etapa. E na linhagem do Senhor Jesus tem uma prostituta, né, que foi Raabe, e tem um rei que é Davi, que foi o rei Davi. Isso aí já está apontando justamente que Jesus, ele não veio para os santinhos, para os bonzinhos. Jesus veio para os pecadores. Jesus, na verdade, veio para os que precisam dele. Porque os bonzinhos, minha gente, o cara que é rico, por exemplo, ele precisa de alguém? Não. Ele nunca vai pedir nada para você, ele quer pagar. Os certinhos, eles geralmente querem pagar. Só que, na verdade, eles não são certinhos assim, né? Muitas vezes eles são corruptos, muitas vezes eles são enganadores, muitas vezes eles se aproveitam do povo, né, para enricá-los, porque o povo, infelizmente, o povo é inocente e termina fazendo isso, né? Então, por isso que Jesus não veio para quem realmente precisa, né? Quem precisa de Jesus, geralmente são as pessoas que dependem do Senhor, as pessoas que não têm nada, pessoas que passam por necessidade, muitas vezes estão desagregadas, né? Estão largadas no mundo aí, nenhum órgão social olha para eles, né? E às vezes quer se matar, eles às vezes usam droga, usam tudo aquilo, porque são pessoas que estão aí desamparadas, né? E cabe a nós da igreja aceitá-lo, né? Cabe a nós da igreja ampará-los, né? Então Jesus, ele veio para os pecadores, de fato. E novamente isso vai continuar, acontece até hoje. Até hoje ele está aqui para os pecadores, ou para os que precisam dele, né? Os que deixam, não estou dizendo que todo rico é ruim, não, tem muitas pessoas ricas que são abençoadas, né? Deus também, por exemplo, eu falando assim, você pode até pensar que Deus é a favor da pobreza, não. Deus odeia a pobreza, Deus odeia o sofrimento. O homem é que procura sempre andar por esse caminho, Deus odeia. Então, se você quiser ser próspero, se você quiser ter vida em abundância, tiver coisa, é só clamar por ele que ele resolve. Agora, claro que muitas vezes você tem poder nas mãos, tem dinheiro e você esquece do Senhor, né? Mas se você estiver sempre com ele no foco, sempre declarando que precisa dele, ele com certeza vai estar na sua vida, independente de ser preto, pobre, rico, branco, não importa. O nosso Deus, ele é o Deus de todos, né? E depois a outra parte é Maria, né, o nascimento, né? Maria era uma mulher simples, uma mulher do povo, mas ela vinha da linhagem do rei Davi, né? Ela estava no meio daquela geração, no meio daquela linhagem. E ela foi a escolhida, né? E ela antes vivia um namoro com José, ainda se casa, não casa, tá? Só que quando veio a ordem divina para ela ser mãe porque Deus, assim, ele teve um propósito e Deus realiza todo o seu propósito, né? Paralela à vida do Senhor Jesus, veio também a vida do profeta João Batista. João Batista também estava nascendo, né? É tanto que eles nasceram quase iguais os dois. Era do propósito de Deus isso, por quê? Porque era João Batista que ia mostrar o caminho, ou seja, ele ia batizar o Senhor Jesus e ele ia receber o Espírito Santo ali, pessoalmente, ali na frente de muitas testemunhas, né? E João Batista é aquele que quando viu Jesus vindo assim, isso já grande lá na frente, Jesus vinha caminhando e ele já disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E que ele falou que ele não era digno de desatar as sandálias do Senhor, mas ele tinha que cumprir o propósito, que era dar o batismo ao Senhor. Ele tinha que ser batizado naquele rio, naquele dia, naquele momento. Aí Deus não estava vendo se Maria estava namorando, se ia casar, se ia casado. Aliás, Deus queria daquele jeito, porque se ela tivesse casado, ela não era mais virgem, né?
Porque naquela época, um homem só podia acobertar uma mulher se ele fosse casado. Então ele namorava. Então ele tinha que nascer, ele separado, né? Mas aí o povo da região já imaginou que ela tinha traído José, aquela coisa, porque a barriga começou a aparecer, e tinha as amigas lá, José tinha umas pretendentes que era doido por ele, e até passou na novela, né? E elas ficaram fazendo aqueles grupinhos, né? Acusando Maria, que a Maria tinha, querendo na realidade apedrejar a coitada da Maria. Mas ela estava protegida, ela estava debaixo das asas do Senhor. Nada ia acontecer com ela. Então, o anjo veio e anunciou o nascimento, e aí o José, antes do anjo aparecer para José, o José ficou desconfiado, mas como José era um homem bom, um homem santo, um homem de Deus, o que ele fez? Ele preferiu viajar, ir para bem longe, e sair ali de perto do ambiente de Maria. E ele foi. E lá nesse meio do caminho, onde ele estava dormindo, o anjo apareceu para ele e disse: volta e protege Maria, dá guarita a Maria, porque a Maria, ela está grávida do Salvador do mundo, e ela foi gerada pelo Espírito Santo. Não temas, não tenha medo, você não foi traído, você é um homem de Deus, você também é um escolhido, e você foi escolhido para ser pai na terra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, José estava ali recebendo naquele momento a grande notícia de que ele era pai de Deus na terra, porque Jesus era Deus, Jesus é Deus. Ele veio como filho, como carne, ele se diminuiu, mas ele é Deus. Então, Deus teve um pai aqui na terra, brincadeira, Deus é o nosso pai, mas se você for refletir, olha, eu estava falando agora, e isso me vem na cabeça agora, de improviso. Ou seja, olha que maravilha José teve, ele foi pai de Deus aqui na terra. Ele foi pai de Deus aqui na terra. Então o anjo falou isso e ele imediatamente obedeceu, voltou e assumiu. E aí começou aquela saga, né? Aí Jesus foi vivendo os dias dele, né? Aí os inimigos foram aparecendo, aí queriam matá-lo, como teve lá o Herodes, decretou um dia que matasse todas as crianças, porque os profetas dele lá tinham avisado que tinha nascido o Filho, o Salvador, o Rei dos Reis, e eles não entendiam muito o que era, eles estavam com medo de perder o trono, eles achavam que Jesus veio para... Tudo foi enganação, eles tudo achavam que Jesus ia tomar o trono deles quando fizesse 30 anos, 40 anos, e não foi nada disso. Tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez, todos os planos de Deus, era para nós hoje. Jesus, quando ele se entregou na cruz, que ninguém mata Deus, claro, que ninguém consegue matar Deus. A Bíblia fala que quando os soldados chegaram para prender Jesus, que eles perguntaram quem era Jesus, ele disse: sou eu sou. Só ele dizer eu sou, todos os soldados caíram para o chão. Ele falou isso 3 vezes, as 3 vezes foi todo mundo ao chão. Então ele se entregou à morte, ele se entregou para um propósito que Deus tinha designado, e ele era um filho obediente, e ele deu seu sangue por nós. O amor que ele deu, o que ele teve por nós foi muito grande, foi caro o preço que ele pagou pela sua vida, meu irmão. E não precisa você ficar aí pensando, questionando, por quê, como é que foi. Não pergunte, não questione. Ele pagou, e ele não vai pagar não, ele já pagou. Portanto, se você quiser ficar debaixo da graça, você fica. Se você não quiser ficar debaixo dessa cobertura da graça, tudo bem, você pode ir para o meio da chuva, pode ir para o meio do sol quente. Eu prefiro ficar debaixo das asas do Senhor, porque ele já pagou o preço pelos meus pecados, que bom, maravilha. Ou seja, eu merecia ser condenado, eu merecia ser morto, eu merecia estar no inferno e não voltar por causa do sangue dele. Eu sou aquele funcionário que não trabalhou, que não fez nada, mas no final do mês eu cheguei no caixa e recebi meu pagamento. Ele me deu: toma, meu filho, eu sei que você não fez nada, eu até ajeitei para você umas coisinhas aqui, mas está aqui seu pagamento. E ele nos deu o pagamento. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E Jesus teve que vir à terra. Deus teve que nascer da virgem de uma mulher. Ele se diminuiu para nascer de uma virgem, né? De uma mulher. E ele teve um pai e uma mãe aqui na terra, que foi Maria e foi José. José foi um homem muito abençoado mesmo. No meio de tantos, de milhões, ele foi escolhido. Claro que na geração que tinha toda aquela geração das 14, tinha mais gente, e outros por aí também, que também fazia parte da geração. Mas José e Maria foram escolhidos. Então eu creio, meu irmão, que foi muita graça por parte do nosso Deus. Foi muita graça, ele foi muito gracioso, foi muito bom. Um pai bom, misericordioso. Aí depois ele teve que consumar o casamento com Maria, aí Jesus teve irmãos também. Jesus, quando veio para a terra, ele viveu numa família normal. Ele teve irmãos, ele teve mãe e ele teve pai. Tá? Ele fez isso, ele cumpriu todas as ordenanças na terra. Por isso que nós temos que cumprir também todas as nossas coisas aqui na terra.
Claro que uma vez ou outra você cai, claro que às vezes você não faz direito, claro que às vezes você arruma confusão, mas ele já morreu, ele já derramou seu sangue por nós, então agora estamos de descanso. É só clamar o nome dele que ele vem socorrer. Né? A Bíblia fala que os apóstolos estavam no meio do mar, em revolta, o mar estava com tempestades e ventos contrários e tudo mais, e Jesus caminhando sobre as águas veio socorrê-los. De longe eles pensavam que era um fantasma, e Jesus disse, não temas, não temas, sou eu. E Jesus entrou no barco, e a tempestade se acalmou. Tá? Então, meu irmão e minha irmã, chame Jesus para o seu barco, que eu tenho certeza que a tempestade da sua vida vai se acabar, vai passar, o vento contrário vai parar, vai cessar. Chame o Senhor, clame sempre por ele, lê a Bíblia, pregue também, faça os videozinhos aí, mande para os seus amigos, tá? Peça alguém, compartilhe essa palavra, coloque alguém para assinar o canal, para ver as mensagens, assine o sininho de notificação, para toda vez que eu colocar alguma coisa você ver. Eu tenho certeza que são palavras abençoadas, palavra do Senhor. Eu não estou fazendo isso aqui por mim, eu estou fazendo por mim assim. O Espírito está clamando toda a vida para mim fazer vídeo. Eu sei que meus vídeos são longos, é enjoado, às vezes você não dá tempo de ver tudo, mas veja que você vai ser abençoado. É o Espírito Santo que está mandando eu fazer isso. Às vezes não é nem eu que quero, não, é o Espírito Santo. É o Senhor que está me ungindo e está me colocando eu aqui para passar essa palavra para você e fazer com que também você passe para outros e para mais outros, tá? Seja muito melhor do que eu não vale nada, eu não presto. E eu tenho certeza que você vai ser bem melhor do que eu. Ouvindo essas palavras, você vai procurar ser bem melhor do que eu. E compartilhe a palavra do Senhor, porque já está na hora de nos aproximarmos do Senhor, porque o final está chegando. E Ele vem por aí. E Ele não tarda, tá? A Bíblia fala que tudo passará, menos as palavras do Senhor, não vai passar. E está escrito, o fim está próximo. Ele está voltando. E ele vai voltar. Tá? Pode ser daqui a, não sei se é daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20. Ninguém sabe. O único sinal que o Senhor deixou para nós foi: olha a figueira. Preste atenção na figueira. Tá? Eu já fiz alguns vídeos explicando sobre isso, mas depois eu vou fazer uns vídeos bem específicos. Né? Eu também estou aprendendo mais e mais e mais a cada dia. E eu vou poder passar uma mensagem muito melhor sobre a figueira. Né? A figueira mas antes de terminar esse vídeo, eu vou dizer para você uma coisa. Você sabe qual é a figueira que Jesus está falando aqui? Israel. Israel é essa figueira. A Bíblia fala que quando a figueira começar a dar seus ramos, seus frutos, começar a ficar verdinha, porque Jesus tinha amaldiçoado ela uma época, ela ficou sequinha da silva, né? Agora ela vai ficar verde. Agora ela vai reflorescer. Então, preste atenção, que já está acontecendo isso, os sinais já estão sendo dados. Israel, quando ele fez isso, ele também profetizou que Israel ia ser separada. Os judeus iam ser separados por todo mundo, ia viver muitos e muitos anos. E passaram-se 2000 anos. E Israel se juntou agora. Israel hoje é uma nação. Ou seja, ele é a figueira que já está plantada. E já está dando frutos. Os seus ramos estão crescendo. Por isso, o único sinal é nosso. E esse sinal já está aí. As profecias estão se cumprindo na nossa frente, na nossa cara, no nosso tempo, no hoje. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã, que não está longe não. Primeiro vai vir um arrebatamento, aí depois vai vir um tormento. Vai aparecer muitos falsos profetas, muitos falsos enganadores. Eles representam o cavalo branco. Os 4 cavaleiros, você sabia que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão andando sobre a terra? Eles têm permissão de cavalgarem aqui na terra? Pois é, meu irmão e minha irmã, eles estão cavalgando aqui na terra. Mas eu não vou falar disso hoje, na outra vez eu vou falar sobre os cavaleiros do Apocalipse. Mas essa questão dos falsos profetas, a falsa enganação vai vir, e ela é uma obra do cavalo branco. Hoje essa pandemia aí é a obra do cavalo amarelo. As guerras são obra do cavalo vermelho. E a fome é do cavalo preto. Tá? Esses são os cavaleiros que estão afligindo hoje o nosso povo, a nossa nação e o nosso mundo. Creia nisso, creia nessa verdade, porque você só tem um caminho. Só existe um caminho. Não é determinado símbolo de igreja, não é nada. É Cristo. O nosso centro é Cristo. Não adianta falar de outra coisa. Cristo é o nosso centro. Cristo é o nosso rei e ele ainda vai reinar sobre nós.
Fiquem na graça e na paz do Senhor mais uma vez e muito obrigado, tá? Compartilhe essa mensagem e se inscreva no meu canal para que mais e mais pessoas possam ver esta mensagem.